O podcast Antes que Seja Tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao podcast Antes que Seja Tarde. Temos connosco Célia Sousa, a professora Célia Sousa. Muito obrigado. É um gosto grande poder estarmos aqui a falar, eu poder fazer-lhe algumas perguntas, trocar ideias. Célia Sousa é um nome que eu poderia juntar a duas áreas de importância muito grande para a sociedade. A área da educação, a área da educação e da inclusão. Depois, em termos de geografias de vida, das suas aventuras profissionais, dos seus grandes desafios profissionais, das suas vivências. Eu poderia juntar aqui, penso eu, que não me engano, poderia juntar aqui Moçambique, a Figueira da Foz, Leiria, Coimbra, e portanto, com este pano de fundo, eu perguntava-lhe quem é a Célia Sousa? Olá, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui a conversar com o Francisco. Bem, Célia Sousa é uma mulher, eu acho que é uma sonhadora, não é? Apesar de ter passado algumas décadas, continua a sonhar. É uma mulher que nasceu na Figueira da Foz, estudou em Coimbra, mas uma parte da vida, essencialmente a parte da infância, vivia em Moçambique. Foi para Moçambique ainda? Fui para Moçambique ainda pequena, foi lá que fiz a minha, na altura dizia-se a instrução primária, portanto a minha escola primária. Em que região de Moçambique? Na região da Beira, entre a Beira e Maputo, portanto o meu pai era responsável por uma fazenda nessa região e foi aí que cresci e foi aí também que fiquei apaixonada por África, sempre. Venho antes do 25 de Abril para Portugal para estudar, era na altura uma tradição, as meninas e os meninos vinham estudar ou vinham para Portugal ou iam para a África do Sul. Os meus pais decidiam que eu vinha para Portugal por ter cá as minhas tias, os meus avós. Chego ainda antes do 25 de Abril, chego em 72, num Portugal que era muito diferente do que eu vivia. Vivia em Moçambique? Vivia em Moçambique, era completamente diferente, um país triste. Eu achava sempre um país muito frio, apesar de eu ter... Vivia na Figueira da Foz? Vivia na Figueira da Foz, vim viver com a irmã da minha mãe, com uma tia. Os pais continuavam em Moçambique? Os meus pais continuaram em Moçambique. Não havia telemóveis para ligar aos pais à noite? Não havia telemóveis, havia muita saudade dos meus pais. Eu sou filha única e essa saudade fez nascer em mim uma coisa que eu gosto muito, que até hoje me acompanha, que foi escrever. Portanto, o único modo de eu matar a saudade e de dizer o que sentia era escrevendo cartas para os meus pais e tendo um caderninho que eu não lhe chamava diário, onde eu escrevia o que sentia. Foram momentos muito complexos da minha vida, pela saudade que tinha dos meus pais, por estar num país que eu não conhecia, eu tinha saído cá muito pequena, e por estar com família que eu também não conhecia apenas por fotos os meus avós e as minhas tias. Ao fim de 2 anos? Ao fim de 2 anos acontece 25 de Abril. que os meus pais, ainda antes do 25 de Abril, percebem que eu não estou feliz e resolvem vir-me buscar e resolvem vir passar as primeiras férias da vida deles. Nunca tinham tido férias, eram outros tempos diferentes. Vêm passar as férias e para me vir buscar, decidindo que eu tinha por opção ou ficar a estudar num colégio interno de freiras ou ir para a África do Sul. E a minha escolha foi ir para a África do Sul estudar. Quando os meus pais chegam, passado cerca de um mês, acontece o 25 de Abril. E os meus pais não voltaram, porque as coisas se complicaram. O meu pai tinha lá um tio, tinha lá um irmão, e esse irmão foi-lhe dizendo sempre que não voltasse, e portanto eu costumo dizer que vivemos aquela sensação, para as pessoas entenderem, que é quando saem de férias e depois não podem mais voltar à sua casa. Foi isso que aconteceu. E seguiram-se momentos muito complexos, super complexos na minha vida, na vida dos meus pais. Os pais acabaram por vir depois? Os meus pais já não foram, perderam absolutamente tudo o que tinham.
e começar uma vida nova. Não havia outra hipótese. Aliás, nós estávamos no limbo, que o meu agora entendo. Era o limbo, não éramos aquilo que chamavam as pessoas de retornados, porque os meus pais tinham chegado antes do 25 de Abril, portanto também não tinham acesso... Por escassos meses, não... Por escassos meses, também não tinham acesso a esses apoios e, portanto, o meu pai e a minha mãe tiveram que começar uma nova vida completamente diferente. E eu também, costumo dizer que tive que começar uma vida muito, muito, muito diferente daquela que eu tinha. Isso foi importante depois no percurso pessoal, nas apostas formativas, na forma de estar e de ver o mundo. Essa experiência tão marcante, tão destabilizadora, foi determinante? Em que é que balizou as suas escolhas? Eu acho que ela, passado estes anos todos, eu acho que ela foi importante na escolha profissional. Na altura eu não teria noção disso, na escolha profissional e no caminho profissional que segui, por duas razões. Porque nesse momento, quando os meus pais se veem assim, era muito complicado a vida a nível financeiro, era ficar sem nada, e eu resolvi que, dos meus 11 anos, disse ao meu pai, quando um dia ele me sentou à mesa e disse: amanhã não há dinheiro para comer. Eu disse: mas não há problema, porque eu amanhã vou dar explicações, vou ensinar os meninos que têm algumas dificuldades na escola. Eu sempre fui muito boa aluna e achei, eu vou ensinar e vou receber dinheiro por isso. Eu fiz a minha licenciatura assim, eu dava explicações aos fins de semana, eu sou de uma aldeia muito próximo da Figueira, que é Regalheiras de Lavos, e portanto dava sempre explicações quando vinha, já tinha um grupo de alunos, digamos assim, mesmo quando me estava a formar. Depois eu acho que foi determinante na minha escolha profissional ir para a área da inclusão, porque na verdade eu passei uma adolescência sofrendo sempre bullying e não entendendo o porquê. Hoje dizemos que é bullying, na altura eu não conseguia entender. Pelas dificuldades económicas, evidentemente que eu não podia ter as mesmas coisas que tinham as jovens da minha altura, e também porque nós não éramos bem aceitos. As pessoas, quando chegaram, nós temos muita dificuldade a falar disso ainda em Portugal, mas a verdade é que as pessoas que vieram das ex-colónias, os retornados, eles esse rótulo ficou-lhes sempre colado à pele? Esse rótulo não lhe era aceito, portanto as pessoas eram extremamente discriminadas. E muitas vezes eu lembro muito bem de caminhar para ir para o liceu, que era na Figueira, não é? Eu tinha que fazer um grande percurso a pé, desde do terminal rodoviário até ao liceu, e lembro-me muito bem dos colegas da cidade passarem a dizer: olha lá vai a retornada, olha lá, a maneira como ia vestida, inclusivamente, eu tinha que ir vestida com aquilo que era possível, que a minha mãe conseguia fazer e a minha tia. Era assim que me vestia e, portanto, nessas alturas lembrava-me sempre que, primeiro, que nenhum ser humano tem direito de achincalhar o outro pelo modo como ele se veste ou como ele se apresenta. Começou aí a despertar para a inclusão. Sim, comecei aí a despertar para isso. Se bem que eu hoje percebo que eu já tinha despertado muito antes, quando vivia em Moçambique. Eu vivia, como eu disse, era mais no interior e, portanto, eu sempre andei na escola pública. E na escola pública eu era a única menina branca. Os meus amigos eram todos pretos, é assim mesmo que é a cor, e portanto eu cresci assim, e nessa altura havia algumas crianças que não iam à escola. Perante o contexto, devem imaginar que só iam à escola alguns privilegiados, não é? Iam à escola os filhos dos capatazes, os filhos dos que tinham cargos já na fazenda. E eu não entendia muito bem isso. E nessa altura eu pedi ao meu pai que me construísse uma pequena escola no nosso jardim da nossa casa. Não era mais do que uma palhota feita com palmeiras, e ele fez-me à vontade, onde eu, ao final do dia, dizia que todos os meninos tinham que saber escrever pelo menos o seu nome. Conseguiu? Teve êxito? Tive êxito, tive muitos amigos, claro que os perdi, não é? Muitos amigos, e ao final do dia havia sempre isso. Ao final do dia eles sentávamos ali e eu fingia no fundo a brincar que era professora. Eu acho que começou aí. E o que é que mais trouxe da África para a sua vida? Foi os cheiros, os horizontes, a luz da África, o pensar, o poder sonhar? O que é que acompanhou para sempre desse tempo de infância? O cheiro é inevitável. O cheiro da terra molhada, o pôr do sol e os horizontes.
ir à janela e olhar e não haver horizonte. Ou seja, pensar o que é que está do outro lado, a imensidão que é um país como era Moçambique. Eu acho que foi isso que eu trouxe. E achar sempre que do outro lado do horizonte há alguma coisa. Eu acho que isso são coisas que me pautam a minha vida. Eu acho sempre, apesar de todo este percurso profissional, eu acho sempre que há muitas mais coisas para fazer todos os dias. Eu até costumo brincar dizendo que eu só tenho... Todos os dias que me levanto, eu tenho sempre imensos projetos na cabeça para fazer. Depois, quando de facto estou-me a arranjar, olho para o espelho e penso, se calhar já não vou ter tempo de todos, né? Já passou alguma... A idade já não me vai permitir realizar todos os projetos. É nessa altura que eu tenho noção. Eu já não tenho 20 anos. Já não é possível. A alegria com que abraça a vida, os projetos, vem também da África? Sim, eu acho que vem sem dúvida da África. Eu tive muito tempo para me reconciliar com a África. Não foi uma coisa fácil, até porque a minha família também não ficou muito contente quando eu resolvi abraçar alguns projetos em África. Foi há cerca de 15 anos, mais ou menos, que eu resolvi começar com alguns projetos em África, nomeadamente em Cabo Verde, e não foi muito bem aceito. A família não achava muito interessante eu voltar para a África, mas eu percebi que eu tinha que me reconciliar com a África de alguma maneira, e de facto foi com as pazes com a África. As pazes com a África, e hoje sim. Estão com uma boa relação. Sim, hoje eu sou professora na Universidade de Cabo Verde, como professora convidada. Temos aí projetos no horizonte com outros países, nomeadamente com Angola e com Moçambique, projetos que estão a nascer. Sim. Portanto, no seu percurso profissional, começou por ser professora primária, não é? Sim. Era assim que se chamava, no meu não tempo é? já se dizia do primeiro ciclo. Professora do primeiro ciclo. Portanto, para os mais pequeninos, os primeiros 4 anos, não é? Não. 6 anos. Dos 6 anos, 6 sim. anos. Sim. Depois disso, continua com um percurso formativo e acaba por entrar no Politécnico de Leiria e acaba por abraçar por um convite, por abraçar um projeto que é o CRID. O que é o CRID? Bem, isto é uma aventura, não é? Porque eu vou para o Instituto Politécnico já com uma carreira, já como professora efetiva aqui no nossa escola. Era professora efetiva no agrupamento de escolas de Colmeias, onde tinha já um projeto muito interessante ligado às respostas para as crianças e jovens com espectro do autismo. E de repente surge este convite e eu fiquei um bocadinho indecisa se aceitava ou não, mas eu sou uma mulher que gosta muito de desafios. Então aceitei. O que é o CRID? O CRID começou por ser uma resposta... O CRID são as iniciais... Centro de Recursos para a Inclusão Digital, sediado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, naquilo que designamos por ESEX. Politécnico de Leiria. No Politécnico de Leiria. E começou... É um projeto que tem 18 anos, não é? Começou por ser um projeto. E era um projeto, na altura, que foi financiado pela Comunidade Europeia, por um conjunto de verbas que foram disponibilizados nessa altura para a área digital. E nessa altura, quem estava à frente, nomeadamente era o professor José Manuel Silva, quem estava à frente não era ESEX, era ESEL, faz esse convite, e eu já fazia parte do grupo de trabalho que construiu o projeto, porque era preciso envolver o Ministério da Educação e eu era a representante do Ministério da Educação. E faz esse convite que foi um bocadinho inesperado, porque eu, como representante do Ministério da Educação, cabia-me a mim sugerir o nome de uma pessoa. E eu, todos os dias, após cada reunião, pensava, se nós ganharmos o projeto, quem é que vai ser? Quem é que eu vou escolher deste universo do Distrito de Leiria? Quem é o professor que eu vou escolher? E, de facto, ganhou-se o projeto. Foi o projeto mais financiado desse conjunto de 48 projetos que aconteceram em Portugal. E surge esse convite. Eu confesso que fiquei aí uma noite sem dormir, porque eu tinha uma carreira, não é? Eu costumo dizer, eu tinha uma carreira já completamente com sucesso, estabelecida, professora efetiva na escola onde queria estar, com os projetos que eu queria estar. Sabia quais eram os passos seguintes. Sabia os passos seguintes e de repente venho nos primeiros anos para montar o centro, começo logo de imediato a dar aulas, continuo a minha formação. Portanto, avanço para o doutoramento e o centro, que era um espaço equipado com tecnologia para responder a algumas necessidades da nossa região para pessoas com deficiência, nomeadamente na área da comunicação,
Tinha um espaço temporal de 5 anos. Durante 5 anos não podia ser fechado pelo apoio que tinha recebido. Mas mais do que isso, esse projeto tinha a intenção destes projetos era que eles depois se autofinanciassem e ficassem autossuficientes. Desses 48, apenas existem 2, que é o de Leiria e um outro no Politécnico do Porto. Os outros todos acabaram por fechar. E eu acho que foi um conjunto de casualidades. E hoje o CRID é uma grande referência do Politécnico, de toda a nossa região. Portanto, o CRID está muito focado, está 100% focado nas temáticas da inclusão. Longe vai o tempo em que, quando nós falávamos de inclusão, pensávamos apenas em pessoas com deficiência, em cadeira de rodas, e era aí a nossa baliza, não é? Hoje a inclusão é muito mais do que isso. Hoje a inclusão, como é que pode ser definida hoje? Eu nem sei se há uma palavra para definir inclusão, mas o que nós partilhamos essencialmente no CRID, o que é o nosso know-how, aquilo que defendemos todos os dias, é que nós queremos que a sociedade que ela tenha equidade, que receba todos, que consiga dar resposta a todas as pessoas pensando. Sem deixar ninguém para trás. Sem deixar ninguém para trás. E hoje o CRID é muito mais do que isso, ou seja, estávamos longe de imaginar que queríamos nos transformar numa editora, queríamos criar um conceito de um livro que foi desenvolvido aqui, que é o livro multiformato, que anda pelo mundo inteiro, que já ganhou vários prémios. Portanto, do Braille, olham para as edições em Braille, olham para as questões do espaço físico, das barreiras no espaço físico, olham para edições de livros. Em que mais é que se sente motivada ao fim destes anos a trabalhar? Eu acho que o que me vai continuar a motivar é que, apesar de tudo isto estar hoje no nosso dia-a-dia, e a inclusão e a equidade ser falada constantemente, nós estamos muito longe de termos, de facto, uma sociedade para todos. E o que me vai fazer continuar a trabalhar sempre é que, de facto, eu consiga, com os nossos projetos, transformar a sociedade numa sociedade que receba todas as pessoas ao mesmo tempo e de uma forma equitativa, como é que eu ia dizer, de uma forma de acordo com as capacidades das pessoas, que eu não gosto de falar em incapacidades. Cada um de nós tem capacidades diferentes e, portanto, aceitar essa diversidade. Eu acho que vou continuar sempre a lutar porque a nossa sociedade ainda não aceita a diversidade do ser humano e não percebeu que aí é onde está a riqueza. A riqueza da sociedade está na diversidade dos seres humanos. E isso é que me vai fazer continuar a lutar e a acreditar que esse é o caminho. Vencer a construção social instalada, é isso que mais custa? Ou é alertar para as próprias falhas que involuntariamente vão surgindo por ignorância das pessoas? Eu acho que o que me custa mais, as falhas que vão que surgem por ignorância das pessoas não me chocam tanto, porque as pessoas não têm todas que ter este tipo de conhecimento. O que ainda me choca muito é, socialmente, ainda termos que falar nestas questões. Essencialmente às nossas forças políticas, tanto locais como nacionais. Não faz sentido que eu pense que ainda tenho que criar só de vez em quando, acessibilidade nos espetáculos culturais, sei lá, no nosso teatro, no nosso cinema, em tudo, nos nossos festivais musicais, etc. Não faz sentido que eu pense, depois de já ter montado todo um espetáculo, por exemplo, todo um festival, depois eu penso, mas se calhar se estas pessoas vierem, não. Isto é das coisas que mais ainda me choca e me enerva um pouquinho. Eu acho que é mesmo esta palavra que é, mas ainda temos que pensar assim, porque é que não pensamos logo em todos? A nossa sociedade ainda só se preocupa muito com estas questões quando nos batem à porta. Elas ainda não estão no nosso cotidiano, na nossa maneira de pensar. Não fazem parte do ADN. Não fazem parte do nosso ADN. O tempo disruptivo que vivemos trouxe-nos uma nova realidade social. O mundo hoje é multicultural. A nossa cidade, qualquer aldeia da nossa região, também se colocam aí questões de inclusão. Sim. O que é que isso belisca? Que novos olhares é que são convocados para esta realidade? A inclusão não é só, como eu costumo dizer, só relacionada com pessoas com deficiência. A inclusão é de todos, não é? É a capacidade de respeitarmos uma cultura diferente.
Hoje em dia as nossas escolas não são mais como eram as escolas há uma década atrás, não é há muito tempo, há uma década atrás nós não tínhamos este número imenso de nacionalidades dentro da nossa sala, das nossas salas de aula, dentro da nossa sociedade. Portanto, essa capacidade que nós também temos que ter de respeitar a cultura do outro, mas também o outro ser capaz de respeitar a nossa cultura, de perceber como é que nós podemos acolher todas estas pessoas, ou seja, são imensos desafios, mas eu acho que são desafios que vão continuar a acontecer no mundo inteiro, no mundo que é global, no mundo que está... Que vê à sua volta, Sim. fica satisfeita com as respostas que vamos dando em termos de sociedade? Com algumas fico, mas acho que ainda há neste momento, acho que há temas muito gritantes na nossa sociedade por falta talvez de explicar. Eu ouço muitas vezes no nosso dia-a-dia e até mesmo na nossa cidade dizer não temos emprego porque temos cá muitas pessoas que vieram do Brasil ou muitas pessoas que vieram do Bangladesh, etc. Eles vieram-nos tirar os empregos. É sempre uma coisa que mexe muito comigo porque me faz lembrar a minha infância e logo de imediato me faz dizer nós somos um país de imigrantes, portanto nós também já fizemos isto, esta capacidade que nós tivemos, explicar às pessoas isso, explicar que a criminalidade não surge porque há imigrantes, a criminalidade acontece porque nós vivemos num mundo global e num mundo que tem várias informações e portanto que faz parte do mundo desenvolvido. Entretanto, o querido cresce, afirma-se no país, afirma-se no mundo, tem estado presente em grandes iniciativas. Enfim, eu recordo que esteve nas Jornadas Mundiais da Juventude, mas em muitos outros acontecimentos. Por outro lado, a professora Célia Sousa é requisitada para correr o mundo com esta mensagem de inclusão. De todas estas experiências internacionais, qual é a mais marcante? Para mim, há duas experiências que são muito marcantes neste percurso todo do CRID. Sem dúvida que a primeira é a Jornada Mundial da Juventude. O CRID ter sido convidado para fazer a comunicação. Nenhuma Jornada da Juventude a partir daqui será, como disse o nosso Papa, igual. Porque nunca tínhamos pensado em fazer orações, nunca tínhamos pensado a comunicação, pensávamos para as pessoas surdas, pensávamos para as pessoas cegas, mas nunca tínhamos pensado num grupo, porque dentro da deficiência também há grupos e também há elites. Nunca tínhamos pensado nas pessoas com deficiência intelectual, nunca tínhamos pensado nas pessoas com baixa literacia, com os migrantes também. Portanto, isso foi das coisas que eu acho que nunca mas também com os obesos, com todos, esse, sim. Né? É realmente o que dizia o Papa, todos. Eu acho que nunca vou esquecer esse momento. Todos estes contactos em grandes projetos foi o mais marcante até agora. Talvez tenha sido o mais marcante, e não só pelo contacto de ter tido a oportunidade de estar com o Papa, mas mais por estar no recinto, que tive a oportunidade de estar e ver as pessoas a usarem os materiais sem saberem que tinham sido feitos no CRID, a usarem os materiais e a comentarem entre si. Isso foi das coisas que mais felicidade me deu. Claro que foram momentos extraordinários. E depois o trabalho que temos desenvolvido, nomeadamente com os países de língua portuguesa, neste caso com o Brasil. O CRID tem uma grande projeção no Brasil, nos vários estados do Brasil, e o Brasil é um continente, não é? E portanto, desde o sul do Brasil ao norte do Brasil, o CRID é extremamente conhecido. Há imensas universidades que já têm protocolos connosco. Nós levamos o nosso saber e, claro, depois o trabalho que temos feito com Cabo Verde, porque me permitiu, o trabalho com Cabo Verde foi talvez um trabalho mais solitário, mas permitiu-me fazer uma coisa que eu acho que foi mudar um país. Portanto, eu fui convidada pelo governo de Cabo Verde, com o apoio das Nações Unidas, para criar toda uma legislação que desse resposta à educação especial, criar todo um sistema e, portanto, criar todo um sistema para um país envolvendo a legislação, dando a formação. Hoje é uma lei, e é uma lei que teve base todo esse trabalho que foi feito. Foram talvez os dois projetos que mais me marcaram ao longo da minha vida. Eu acompanhei à distância esse percurso agora mais recente no Brasil e pude verificar o entusiasmo com que as autoridades receberam e se empenharam neste projeto e naturalmente também muito o seu entusiasmo, da Célia enquanto grande animadora, grande embaixadora destes temas. Nós podíamos ficar aqui muito tempo mais a conversar, mas
Para finalizar, eu gostava só que me dissesse, antes que seja tarde, uma ideia, um projeto, um desejo. É difícil. Antes que seja tarde, era importante que a inclusão, a acessibilidade, a comunicação para todos estivesse na pauta de todos os nossos políticos. Que nós não tivéssemos que pedir, por favor, para olhar para estas questões. Que isto fosse alguma coisa que surgisse naturalmente. Vamos passar aí até para um processo, entretanto, eleitoral. Uma coisa tão simples, antes que seja tarde, que os senhores políticos, quando fazem os seus discursos, os façam de forma acessível a toda a população o poder entender. Que isso é tão simples e nem isso são capazes de fazer. Muito obrigado. Foi um gosto grande. Obrigada eu.